qual a estrutura ideal da controladoria municipal. Antes de eu começar o conteúdo, roda a vinheta. Casal do Controle. Eu sou o Rafael Consinter, consultor na modernização de controladorias municipais, e nesse canal você irá encontrar conteúdo do dia a dia do controlador, conteúdo prático direcionado para a sua implementação aí agora, na sua controladoria. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever. Se inscreva para a gente fortalecer ainda mais o nosso ecossistema e você receber conteúdos como esse aí no YouTube, chegar o vídeo até você. Bora? Olha, eu recebi essa dúvida de um seguidor lá no Instagram. Mas, Rafael, qual a estrutura ideal? Qual a estrutura padrão da controladoria? Controlador iniciante. E eu resolvi gravar esse vídeo justamente para atender esse questionamento, que não é só do controlador iniciante, não. Seu também está nesse processo de modernização e reestruturação da sua controladoria. Antes de mais nada, você precisa entender que não existe um padrão a ser seguido por todos os municípios. Até porque cada estado, cada município tem a sua regulamentação própria, cada estado, cada município tem as suas peculiaridades, tem a sua realidade, a própria controladoria tem as suas próprias condições estruturais. Então, eu vou trazer aqui agora para uma realidade geral, a realidade dos municípios, considerando que a maioria são de pequeno porte. Então, vamos lá. Considerando essa realidade, a gente precisa tocar e se aprofundar numa estruturação mínima da controladoria. Rafael, por que uma estruturação mínima? Você precisa entender que dentro da controladoria precisa-se ter as atividades de crescimento e as atividades também operacionais da controladoria. As operacionais ligadas às inspeções, às avaliações, às auditorias, às consultorias, a de apoio, e as atividades de crescimento para que você consiga modernizar, para que você consiga crescer e também ganhar patrocínio da controladoria. Quando você elabora um protocolo de procedimento, quando você elabora fluxogramas da controladoria, quando você apoia a elaboração de papel de trabalho da controladoria, você está crescendo a controladoria. Então, a estruturação mínima deve ter os dois tipos de atividades da controladoria. Então, vamos lá. Rafael, me indique qual a sua experiência sendo consultor e organizando controladorias municipais de vários estados do país. Vamos lá. O primeiro ponto que você precisa entender é que a estruturação da controladoria envolve justamente as atividades de auditoria, e aí você precisa ter um núcleo específico que gere independência, que gere objetividade ali para o servidor da controladoria, para o auditor, um núcleo de controle, justamente para lidar com as demandas em relação ao apoio do Tribunal de Contas, as inspeções, as análises mais esporádicas, e também um núcleo específico de macrofunções e governança, justamente para abarcar as atividades de transparência, integridade, gestão de risco, controle social. E você, controlador, aí em cima, coordenando todas essas unidades dentro da controladoria. Dessa forma, você consegue ter uma estrutura mínima da controladoria para a realização de todas essas atividades, respeitando, inclusive, o princípio de segregação de função dentro da sua própria unidade. Fechou? Rafael, eu sou equipe ou eu não tenho como fazer essa organização mínima dentro da minha controladoria. Eu sei que a maioria das controladorias é equipe e você está sozinho ali, e como você vai conseguir estruturar? Pronto, primeiro passo. Se você é equipe, você precisa entender que você precisa realizar as atividades tanto de crescimento como as atividades operacionais também. Agora, o que vai mudar para um controlador menino, para um controlador de fato moderno, é que você precisa fazer esse processo de seleção das atividades e colocar no planejamento anual. Então, no seu planejamento anual, ao invés de você ter esses pré-definidos para execução, você irá também passar por essas atividades. Você precisa fazer auditoria, você precisa fazer atividades de consultoria, você precisa fazer atividades específicas ali para apoio às unidades, para controle, para também as atividades de transparência. Então, você precisa fazer ali uma seleção criteriosa de todas essas atividades, tanto de crescimento da controladoria, quanto também operacionais. E é claro que você precisa entender que a partir do momento que você está na estrutura da controladoria, que é mínima, que só tem você na controladoria, você precisa cada vez mais
mudar a sua mentalidade, avançar com as atividades mais estratégicas, para que você possa ganhar reconhecimento e valorização, de modo que a gestão lhe patrocine. Então, cabe a você agora mostrar se um controlador moderno realizar, de fato, ações que irá trazer resultados para a gestão. Porque só assim o prefeito, a prefeita municipal, o presidente da Câmara, irá lhe patrocinar para que você possa ter uma estrutura ainda melhor. Você precisa demonstrar os resultados da sua atuação. E é isso que eu faço com os meus clientes, que só tem um controlador, só é um controlador, tem um apoio ali. Eu trabalho com clientes de mais de 30 servidores, só controladoria de grande porte, e controladores que é o equipe. E a gente trabalha justamente com essas atividades dentro da nossa consultoria, justamente para que o controlador consiga ganhar patrocínio. E aí eu trago um caso aqui de uma controladora, cliente lá do estado de São Paulo, que quando a gente iniciou a controladoria, é um município de grande porte e tudo mais, só tinha 4 ou 5 servidores dentro da controladoria ali com o estagiário. E a gente demonstrando os resultados, levando ainda mais os resultados para a gestão, a gente não patrocinou com mais 3 servidores, e a controladoria tem 8 servidores hoje. Então, a gente precisa fomentar, a gente precisa divulgar, a gente precisa vender os nossos serviços, os nossos produtos dentro da controladoria, de modo que a gestão nos patrocine e você consiga ter uma estrutura ainda mais moderna. E também já trabalhei com controladorias de grande porte, com vários núcleos, com várias superintendências, com vários departamentos também, tá bom? Então, o que eu quero trazer aqui é uma mensagem de que, se você é um controlador de equipe, você precisa fortalecer ainda mais a sua personalidade dentro da controladoria como controlador e vender ainda melhor o seu serviço para você ter uma estrutura ainda melhor. E se você é um controlador que já tem ali 4 servidores, 5 servidores dentro da sua controladoria, 3 servidores, você pode pensar justamente nessa estrutura mínima, com núcleo de auditoria, de controle e também de macrofunções, e você ali fazendo a coordenação desses núcleos e apoiando essas unidades nas atividades operacionais e fazendo as atividades de crescimento da controladoria.